Senhor amado, queremos agora te rogar pela palavra. Senhor, nos dê a compreensão. Senhor, fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Senhor, precisamos ter uma fé bem firmada na tua palavra. Senhor amado. Senhor, nos dê também a disposição de ouvirmos a palavra e a praticarmos, para que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha e com capacidade, Senhor, de suportar o soprar dos ventos, transbordar dos rios, tudo que vem com ímpeto contra a nossa vida. Ó Senhor, não prevaleça, Senhor. Por isso, Senhor, nos dá firmeza na palavra. Nos dê coração de ouvir e atender. Não queremos edificar sobre areia, Senhor. Não queremos ser só ouvintes da palavra. Senhor, faça-nos daqueles que abrem o coração para deixar o Espírito falar e nos conduzir à vontade do Pai, nos transformando interiormente. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o tema que nós estamos vendo é esse: o poder de Deus em tempos de crise econômica. Em Efésios, nós temos visto a respeito do poder de Deus. Paulo ora com muito encargo, primeiramente para que tenhamos uma percepção, uma visão, um entendimento claro do que é o poder de Deus, e que esse poder é para nós, os que temos crido no Senhor. E o poder que Ele nos dá é o poder com que Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Irmãos, nós não podemos viver a nossa fé sem poder. O viver da fé não é apenas uma questão de nos conscientizarmos do que Jesus fez na cruz. Não é apenas uma questão de nos conscientizarmos do que é errado e nos esforçarmos para fazer o que é certo. A vida cristã requer muito mais do que isso. Para vivermos a vida cristã, nós precisamos do poder de Deus. E esse poder de Deus, ele nos é dado, ele vem a nós, ele é ministrado a nós por meio do Espírito Santo. Então, na primeira oração de Paulo em Efésios, ele pede para que os olhos do coração sejam iluminados, para entender que esse poder, o poder de Deus, o poder que age contra a morte, o poder que derrota o adversário, tudo que se viu na história de Jesus, é o mesmo poder que age na nossa vida hoje. Os nossos olhos têm que se abrir para isso e entendermos que vivemos a fé tanto quanto conhecemos o poder de Deus. Na segunda oração, ele ora mais uma vez, então, pedindo para que Deus, o Pai, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda o sermos fortalecidos com poder, mediante o Espírito que Ele tem posto no nosso homem interior. Então, se na primeira Ele nos pede uma visão, um entendimento, na segunda Ele pede ao Pai para que estejamos na realidade, porque o Espírito já está em nós. Então Ele pede para sermos fortalecidos, revigorados com esse poder. Aí entra a necessidade de nós aprendermos a orarmos. Nós temos que aprender a orar. Nós somos fracos, essencialmente fracos, e Deus não conta com nenhum poder da nossa parte. Deus nos fez fracos para vivermos todas as coisas, porque Ele espera que
sendo a nossa capacidade, sendo a autoridade. Então, Paulo ora para que, uma vez que o Espírito do Senhor já tenha habitado dentro daquele que nasceu de novo, que agora esse que tem o Espírito seja fortalecido com o poder do Espírito. Amém. Então entenda, irmãos, não basta o Espírito do Senhor estar em nós. Nós temos que nos fortalecer nesse poder. E como é que nós fazemos isso? É orando. É orando. Precisamos reservar tempo para orarmos, nos derramarmos diante do Senhor. Temos de fazer disso uma rotina, tanto quanto precisamos de uma rotina de alimentação para manter o corpo e para mantermos a nossa alma vivendo a realidade espiritual. Nós precisamos ter uma rotina de alimentação, de uma alimentação espiritual. Então o Espírito, ele se move na nossa vida por meio de falar conosco na palavra e por meio de falar conosco mais intimamente na oração. Amém. E nós precisamos dessa experiência para que a fé se confirme em nós. A Kelly deu o testemunho dela de que hoje nós estamos livres do Senhor. E de fato, o Senhor tem nos chamado à liberdade. Paulo então diz lá em Gálatas capítulo 4, ou melhor 5, que o Senhor tem nos chamado à liberdade. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então quando Paulo fala com aqueles irmãos da Galácia, ele diz: vocês já receberam o chamamento para serem livres, mas agora vocês estão retrocedendo na fé, e estão voltando a colocar sobre vocês a canga, as amarras da escravidão. E um pouco mais atrás ele diz para os Gálatas: vocês começaram no Espírito e agora estão querendo aperfeiçoar na carne. Irmãos, na carne só há escravidão. O poder está no Espírito. Precisamos cultivar a presença do Espírito Santo na nossa experiência. Precisamos cultivar a presença do Espírito Santo dentro de casa, no viver familiar. Precisamos aprender, cada um ter tempo a sós com o Senhor, e precisamos aprender a ter orações familiares. Irmãos, é inadmissível para aquele que quer prosperar na fé, que quer realmente fazer valer a graça do Senhor na sua vida, é inadmissível que não oremos. É inadmissível que marido e mulher não possam orar, pelo menos uma vez por dia, pelo menos 1 minuto. Irmãos, quando nós tomamos a atitude de não querermos superar as nossas dificuldades para orarmos, não é que a graça vai embora, a graça continua ali. Não é que o Espírito vai embora, o Espírito continua ali. É como uma mesa preparada para almoçar, jantar, tomar café. Você não senta e para comer? Adianta uma mesa posta se eu não paro para comer? Adianta saber o que tem de muito bom para o almoço se eu não sento e como? Adianta eu ficar sentindo até o bom aroma da refeição se eu não sento e como? A gente vem para a reunião, a gente ouve belos testemunhos dos irmãos, a gente canta os hinos, a gente ouve a palavra, mas nós ainda precisamos de uma rotina diária. Como temos para manter o corpo, de sentarmos à mesa e comermos, de entrarmos no quarto, trancarmos a porta e termos comunhão com o
nosso Pai, que está em secreto, que em secreto está ali nos observando, e que em secreto nos recompensa. Não é isso que diz o texto? Ele está em secreto nos vê, em secreto nos recompensa. Essa recompensa, não pensem que é só Ele vai atender a oração que você está pedindo. A recompensa é, Ele vai falar com você. Amém. Você não vai ficar ali falando sozinho. Verdade. A recompensa, num certo sentido, é imediata. É de você estar com Ele e ouvir a voz dEle. Amém. Ou de manter, ser capaz de manter um silêncio diante dEle, em que você aprecia Deus e Deus te aprecia. Ah, o silêncio, irmãos. O silêncio é maravilhoso. Esse silêncio ali, talvez seja o ponto mais alto da comunhão com Deus. Você consegue fazer silêncio na sua mente? Se ali na comunhão com Deus você fizer silêncio, não. Se o Espírito lhe trouxer silêncio, irmãos, uma mente calma, você olhando para Deus e Deus olhando para você. Sabe o que está acontecendo aí, nesse momento? Está acontecendo o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós podemos ter um rosto descoberto, com o qual nós contemplamos o Senhor. E essa contemplação da presença do Senhor, ela tem um poder, é o poder de nos fazer transformados à imagem de Cristo. Mas que contemplação é essa? É claro, não é uma questão de ver alguma coisa com os olhos físicos, mas excepcionalmente isso pode acontecer. Se você quer exercitar isso, se prepare. Você pode abrir os olhos e ver coisas gloriosas, excepcionalmente. Semana passada o Júnior ficou meio embaraçado para dizer o que tinha sentido na reunião, né? Mas é isso, nós tocamos na presença do Senhor. A gente tem a sensação viva da presença do Senhor. Nós temos que nos acostumar com isso, irmãos. Temos que nos acostumar. E isso, irmãos, faz então com que o poder de Deus nos encha de um vigor. Puxa, em que a nossa fé é plena. Não há dúvidas, não há perturbações. Nesse vigor, nós tomamos plena consciência da autoridade que Deus nos deu para curar enfermos e expulsar Satanás em nós e nos outros. Mas nós precisamos ficar ali, contemplando o Senhor, gastando um tempo, não é? Bom, irmãos, o Encar vai falar desse poder, só mais um item de Efésios para a gente encerrar. Então, no capítulo 1, Paulo pede para que enxerguemos, no capítulo 2, Paulo pede para que vivenciemos a experiência do poder do Espírito em nós, e na terceira vez que ele fala isso, ele diz, para encerrar a epístola, ele vai falar da guerra espiritual. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, sede então fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para estarem firmes contra os laços do diabo. Porque a nossa luta não é com pessoas, nem conosco mesmo. A nossa luta é contra principados e potestades, que dominam esse mundo de trevas. São forças espirituais do mal. Estejam fortes. Eles dominam, mas não sobre nós. Eles dominam quem não conhece o poder, quem não se enche desse vigor. Não é isso? Então Paulo encerra esse assunto dizendo: por isso, tomai a palavra de Deus, que é a espada do Espírito,
com toda oração e súplica. Como é que pratica esse negócio de lutar com o diabo? Como é que pratica esse negócio de lutar com as dificuldades, com os problemas? Como é que se pratica esse negócio de nos revestirmos da armadura de Deus? Resistirmos no dia mal, vencermos tudo e permanecermos inabaláveis. Como é que funciona esse negócio de embraçar sempre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno? Como é que funciona? É no poder. É no poder que vem da oração. Oração e da palavra. E ainda diz mais: orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com perseverança por todos os santos. Você ora por você e você ora pelos outros. Ora pelos teus familiares, ora pela igreja, ora pelos colegas do seu trabalho, para que o Senhor abra a porta ao Evangelho com eles. Então você é alguém que ora para manter o seu vigor, e você ora para interceder com poder suficiente para interferir na vida das pessoas e fazer você uma bênção aonde você possa estar. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos falar agora do poder de Deus no aspecto das questões financeiras, né? Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de desemprego, de crise, de inflação, de instabilidade econômica e instabilidade política. Segundo os entendidos, as coisas nunca tinham se combinado tão forte assim na história do Brasil. A família do meu pai, isso foi uma coincidência, tanto a família do meu pai, na região de Jaú, como a família da minha mãe, em Minas Gerais, eram famílias muito ricas, mas que ficaram muito pobres na quebra da Bolsa de Valores e na quebra do café em 1929, 1930, né? Meu pai foi criado em berço de ouro, até que chegou a tal da crise, quebrou, tinha fazendas de café, gente muito rica, ficaram muito pobres. Eu já nasci na pobreza. E meu pai, com os seus 12, 13 anos, foi aprender a trabalhar e trabalhar duro, né? E já começou a ter uma adolescência que não se parecia em nada com a infância que teve, né? E foi assim também com a minha mãe. E um dia eles se encontraram, só com história para contar, se encontraram na pobreza, né? Mas tinha essa história. A família da minha mãe lá em Minas tinha até coisa de barão, de conde, marquês. Quebrou tudo. Quebrou, irmãos. Acabou a nobreza. Fez uma transfusão de sangue de azul para vermelho comum, como todo mundo. Acabou. Então, irmãos, é impressionante que alguns digam que essa crise é pior do que essa que meus pais vivenciaram na infância e adolescência deles. Mas aqui, graças a Deus, está todo mundo empregado, né, irmãos? Amém. O Senhor tem nos abençoado. Amém. Mas nós ainda temos que atentar para as questões do trato financeiro na nossa vida cristã. Nós não podemos brincar com o dinheiro, irmãos. Quando eu digo brincar, eu não quero dizer propriamente brincar, porque eu acho que ninguém brinca. É no sentido de não podemos deixar de levar muito a sério a questão do dinheiro. Deus cuida de nós, Ele nos abençoa, mas requer responsabilidade no trato com o dinheiro. Bom, vamos avançar. No reino de Deus não há crise,
realidade do reino de Deus. Por um lado, o que nós vivemos sobre essa terra são dois ambientes. Um ambiente é o que a Bíblia chama de mundo, ou império das trevas, que é regido por Satanás. E outro ambiente é o reino de Deus. Hoje, em termos de intensidade, o reino do mundo, o império das trevas, ele domina toda a face da terra. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio para começar a introduzir o reino de Deus. Então ele nos ensinou a orar: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. É assim que começa a oração do Pai Nosso. Santificando o nome do Senhor, trazendo o reino, esses são os pedidos ali. Para que o nosso viver seja para santificar o nome dele na terra. Para que o nosso viver seja para trazer o seu reino. E que o nosso viver seja para fazer a vontade dele. Aqui na terra, no meio desse mundo de trevas, no meio desse domínio satânico, fazer a vontade como no céu. Puxa, irmão, você quer que nesse mundo satânico, nesse mundo de Estado Islâmico, de PCC, de explosões, caminhões, você quer que eu... Golpe de Estado atentado? Golpe de Estado agora lá na Turquia. Nesse mundo, você está me falando de fazer a vontade ali, na nossa esfera de vida. Venha o teu reino. Faça no seu ambiente familiar, irmãos. Começa por ali. Faça do teu ambiente familiar um lugar onde o reino de Deus está sendo instalado. Amém. E a vontade de Deus está sendo feita como no céu. Sua casa pode se tornar um céu. Amém. Se nós nos determinarmos a fazer a vontade dele. Amém. Amém? Amém. E como é que termina essa oração? Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. O reino do mundo é uma usurpação satânica que tem hora para acabar. Não sabemos, mas parece que está muito perto pelas evidências proféticas. Aleluia. Amém. A terra é do Senhor, o domínio é do Senhor, mas porque o homem caiu e o entregou a Satanás, o mundo se encheu da maldade. Mas o Senhor veio para reverter essa situação. E quando ele veio, ele já começou a introduzir o reino. Como? Eu gosto tanto daquela abertura de Mateus, finalzinho, capítulo 4. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, Galileia dos gentios, povo que jazia em grandes trevas, viu grande luz. E as pessoas iam para ouvir o Senhor, terem seus demônios expulsos e as suas enfermidades curadas. Maravilhoso, não é? E depois em Mateus 10, capítulo 1 e 2, diz assim, que Jesus separou 12 e disse: eis aí, que agora vos dou autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. O que é isso, irmãos? Em outra oportunidade ele diz: se eu, pelo dedo de Deus, expulso demônios, é porque o reino de Deus chegou até vós. Poder, irmãos. Precisamos chegar a esse poder e a essa autoridade que o Senhor nos deu. Reserva tempo lá no teu quarto. Fala: Senhor, esse negócio é grande. Esse negócio é a solução dos meus problemas. Me faça entender, me faça viver nessa esfera. Amém. Que tal, irmãos?
expulsar demônios, curar enfermos e ordenar todas as coisas em nome do Senhor. Hã? Senhor querido. Então, irmão, nós temos que aprender a viver no reino de Deus. Ali não há desespero, porque há comunhão com Deus, há o poder de Deus. Ali o Senhor nos protege, não só nos protege, mas nos dá vigor. Ali o Senhor nos dá autoridade. No reino de Deus não há crise. É tão impressionante que Paulo, que foi um homem que se entregou à pobreza, não que ele quisesse ser pobre, é que ele queria pregar o Evangelho. Então ele se entregou à pobreza, ele se entregou a muitas situações desconfortáveis. E ele diz: em tudo eu sou atribulado, mas eu não estou angustiado. Tem hora que parece que eu estou destruído, mas eu não fico abatido. Amém. Eu não tenho nada, mas possuo tudo. Eu sou pobre, mas as pessoas ficam correndo atrás de mim para serem enriquecidas. Não é isso? Essa é a esfera do reino, irmãos. Essa é a esfera do reino. Que o Senhor nos ensine a viver ali. Amém. Oh, Jesus. Riquezas terrenas, bênção e perigo. Então, abram por favor em Mateus 6, irmãos. Mateus capítulo 6. Apesar da gente usar os slides, os irmãos estejam sempre acompanhando com as Bíblias abertas, senão a gente perde o hábito de manipular a Bíblia nas reuniões. Ali é só para facilitar, para não ficar, já achou, não achou, então vamos esperar e tal. Então, a gente fala, se não achou, vai estar ali. Aí você procura com calma aí, é só para ganharmos um pouco de tempo, tá? E sermos um pouquinho mais didáticos. Então, Mateus capítulo 6, a partir do 19. Até o final do capítulo, então do 19 até o 34, o Senhor que está falando como viver a vida do reino, Ele vai falar da questão das riquezas materiais, ou vai falar de questões financeiras, ou vai falar de como tratarmos as coisas relativas às riquezas dessa terra. Então, 19 ao 21 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora vejam o slide, irmãos. O Senhor está dizendo aí: não acumuleis tesouros na terra, tesouros sobre a terra, não acumuleis, não depositeis, não guardeis. Isso não está falando de ser irresponsável, né? Não fazer uma previsão para ter uma aposentadoria ou fazer uma poupança. Mas ele está dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Porque por fim ele vai dizer que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Portanto, não acumuleis tesouros na terra. Aí a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais. Acumuleis, não acumuleis, e ajuntai é a mesma palavra no grego. É fazer depósito. Não faça depósito de tesouros sobre a terra. Faça depósito, ajuntai para vós outros tesouro no céu. Amém. Irmãos, tesouro no céu é tudo isso que eu falei até agora a respeito de buscar poder no Senhor. Se dedique à palavra, se dedique à oração.
Se dedique a servir o Senhor. E a santidade do Senhor vai ser formada em você. Você vai ter liberdade para não servir ao pecado como escravo. Você vai ser uma bênção na vida das pessoas. As pessoas vão te procurar para pedir ajuda. Então essas coisas que nós cultivamos, essas coisas espirituais que nós cultivamos, edificamos, como oração em família, marido, esposa, orando com os filhos, reserva ali. Nós vamos receber alguém no final do mês para nos falar sobre isso que ficou tratado, né? Para falar sobre vida espiritual no âmbito familiar. É isso, né, José? Para ser mais prático, é culto familiar. Culto familiar. É como eles chamam. Então esse é um trabalho realizado por adventistas e eles têm encargo de ministrar isso nas igrejas, né? Então eles não vêm aqui para ensinar a gente a guardar o sábado, não. Pode ficar tranquilo. Mas eles têm um verdadeiro ministério nisso. Ministério, muito útil, né? Provavelmente no último sábado desse mês. Provavelmente não, está combinado, né? Eles virão. E o Josiano, que tem dado aula lá na escola adventista, diz que eles são muito bons nisso, né? Eles levam a sério. E nós podemos aprender com eles. Isso é juntar tesouro no céu, irmãos. O resto, nós vamos ver, o resto o Senhor cuida, irmãos. Se concentra no que é difícil. O difícil é fazer depósito no céu. Juntar dinheiro aqui na terra, é fácil ou é difícil? Pergunta para o Donald Trump lá, que vai ser presidente dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, né? Para ele é fácil, não é? E para você, Diego, como é que está? Mas pode ficar muito fácil se você colocar o teu coração e ajuntar tesouros no céu. Amém. A coisa está emperrada porque precisa colocar mais o coração no céu. É o que nós vamos ver no final dessa passagem. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Entenda por tesouro, irmãos, aquilo a que nos apegamos, aquilo a que damos valor. Onde é que está o teu coração? Em coisas celestiais ou em coisas terrenas? Essa definição é boa, né? No que você gasta tempo? Alguém disse assim: tesouro é aquilo com que você gasta tempo. Vamos avançar, porque isso aqui é só recordação, senão não vai sair do lugar. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, quando fala dos olhos como lâmpada do corpo, isso é um exemplo para falar dos olhos da alma. Paulo, como eu disse para os irmãos, ele orava para que fossem iluminados os olhos do coração. Então nós temos que atender os olhos do coração. Se olhos ruins te faz tropeçar, cair em buraco, trombar com as coisas, causar acidentes, tomar tombos, maus olhos do coração ou olhos deficientes do coração vão te levar a, nas situações da vida, cair em buracos, tropeçar com muitas coisas e viver com cara de bêbado. Já viu um cara de bêbado? É tão triste aquilo, gente. Que o cara bebe demais, tropeça, e porque ele está sem coordenação nenhuma, do jeito que cai, fica. Puxa, isso me parte o coração, irmãos. A gente anda na rua e você vê lá o cara, né, estragado aqui por lá, ali na região do Hamilton Prado. Há anos tem um grupo de... eles ficam ali e depois somem, parece que morrem. E volta e meia você vê um com a cara toda arrebentada.
né? Porque do jeito que tropeça, cai. Irmãos, nós estamos falando de um estrago físico, porque os olhos não estavam com a acuidade suficiente para caminhar. Mas a vida das pessoas pode ser assim, se os olhos do coração não forem iluminados. E o mais triste é ver cristãos com a cara de bêbado que tomou o tombo, porque os olhos do coração são maus, ou seja, são deficientes, são míopes, quase cegos. A vida pode ser boa, irmãos. Só isso, só um amenzinho aqui. Irmãos, a vida pode ser boa. Amém. Se os olhos forem bons. Amém. Você vai se desviar dos perigos, você não vai cair nos buracos, você não vai tomar tombo, se os olhos forem bons. Então, em se falando dos olhos do coração, os olhos do coração eu entendo como os nossos conceitos, as nossas opiniões, as ideias formadas que nós temos. Se elas forem boas, de acordo com a verdade, de acordo com a palavra, toda a minha alma será luminosa. Mas atendem para essa advertência do fim. Caso a luz, ou seja, o teu ponto de vista, o teu conceito, a tua ideia, a maneira como você enxerga na alma determinado assunto, não for baseado na verdade, então está em trevas. Mas eu estou convicto que é luz. Eu acho que é o melhor, eu acho que é o verdadeiro, mas não é de acordo com a palavra, então só pode ser falso. Então eu chamo de luz o que na verdade é trevas. E o Senhor diz: que grandes trevas serão, porque eu vou andar muito confiante naquela direção, e na hora que eu vir eu já estou com a cara no chão. E aqui nós estamos falando da questão das riquezas, irmãos. Isso aqui é um princípio geral para tudo na vida, mas aqui em particular está no contexto de como administramos as riquezas. Não pense que alguém está se dando bem porque está enriquecendo. Irmãos, que pensamento menos cristão é esse? E hoje em dia é tão pregado. Jesus foi o que mais se deu mal. Jesus se deu muito mal. E Paulo então? Nossa, e Pedro, e Elias, e Eliseu se deram muito mal. Eles eram muito pobres. Irmãos, então vale a pena. Abra em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Oh Deus. Não, desculpa, irmãos. Essa semana eu passei no Lucas 13 aqui por causa de uma passagem, mas não é ali, não. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. É quando alguém pede para Jesus julgar um problema de herança que ele está tendo com o irmão dele. 12, não é? Hã? 12? 12, 13, não é? É isso mesmo. Então 12 e 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então estavam tendo uma divergência ali de herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Eu não estou aqui para tratar disso, amigo. Não estou. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E é muito triste quando nós vemos
maneira distorcida para levar os crentes a crerem que ele vai ser um crente vitorioso se ele tiver abundância de bens. Estão negando diretamente o que Jesus está dizendo aqui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, direi à minha alma, Falarei com meu orgulho. falarei com meu orgulho. Tens em depósito, olha, lá fala não fazer em depósito, né? Na terra. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te presenteie-se. Já viu aquilo que a turma gosta de falar? Eu mereço. Se presenteie, então direi, Jesus diz. Não, desculpa. Mas Deus lhe disse. Olha o que ele disse para ele mesmo. Isso não é uma espécie de luz, irmãos? Isso não é uma espécie de luz? Não era um conceito dominante? Não é uma espécie de visão? E ele pensa que está muito seguro no que está vendo, não é isso? Mas não é uma opinião distorcida. Mas ele está muito certo disso. Caso a luz que em ti há forem trevas, que grandes trevas serão. Agora vamos ver o que a luz verdadeira diz. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então acho que isso explica bem, né? Vamos agora para a terceira advertência. Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos, para ganhar tempo, pode ver no slide. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar outro princípio rico aqui, importante. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não pode servir a dois senhores. Deus é um Senhor. E as riquezas também podem se assenhorar da nossa vida. Irmãos, vamos ficar com os conceitos de Paulo. Falando a Timóteo: dize aos ricos do presente século, para que não confiem na instabilidade das riquezas, mas em Deus, confiem em Deus, que tudo nos provê ricamente para o nosso aprazimento. E um pouco antes ele disse o quê? Que os que querem ficar ricos caem, tropeçam, caem em muitas armadilhas, ruínas e destruições, e se atormentam com muitos problemas e que por fim desviam da fé. Não podeis servir a dois senhores. As coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, não podem se assenhorar da nossa vida, irmãos. O Senhor nos provê com a sua bênção, com o seu cuidado, para que não tenhamos que nos submeter ao desespero com que as pessoas se submetem nessa vida. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, vamos avançar. Agora, prosseguindo no texto aí. Ainda falando das riquezas materiais, o Senhor vai falar a respeito do problema da ansiedade pela nossa vida. O mundo concupiscente e ansioso versus o reino de cuidados divinos e paz. Irmãos, onde é que nós estamos? No mundo concupiscente. O que é concupiscência? Que enche os olhos, né?
atender à carne e que nos enfia em muitas ansiedades? Ou estamos na realidade do reino que nos traz os cuidados de Deus e paz? O mundo de tantos prazeres e de tantos confortos enganosos que por fim só nos enfiam em ansiedades, ou nós estamos na realidade do reino que nos traz os cuidados de Deus e paz? Eu creio que nós estamos caminhando, estamos nos livrando do primeiro e nos instalando no segundo, não é, irmãos? Não podemos dizer que o mundo não nos perturba, ou que o mundo ainda não nos agarra de alguma forma, mas estamos buscando o Senhor para nos livrar, não é? Para vivermos a realidade do reino. Então vamos ver o que Jesus fala. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmãos, o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento muito ruim, de preocupação, de medo, de angústias, de insegurança, de uma agitação mental e emocional, que as pessoas estão achando normal viver assim. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós temos um Deus que cuida de nós. E no seu cuidado nós podemos ter paz. João capítulo 5, primeira epístola, ele diz: aquele que tem sido aperfeiçoado no amor, lança fora o medo. Ou seja, aquele que tem conhecido o cuidado amoroso de Deus, não fica com medo. E João prossegue dizendo: ora, o medo traz tormento. E aquele que vive com medo, não tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Deus cuida de nós. Ele cuida do nosso sustento, não vai te faltar nada. Ele cuida da tua segurança, Ele te protege de todo o mal. Só temos é que cultivar uma vida na presença do Senhor. Eu separei esse texto aí para tentar melhorar a compreensão. Então eu estou pulando um versículo lá na frente. Primeiro, então, não andeis ansiosos pela vossa vida. E o Senhor insiste um pouco mais embaixo: não vos inquieteis. A palavra para inquietez é a mesma para ansiedade. Não andeis ansiosos. Portanto, não andeis ansiosos. O Senhor quer nos livrar da ansiedade. Aquela ausência de paz, falta de tranquilidade, preocupação com muitas coisas, que vão se intensificando e vai gerando medo, aflição, angústias. E quem vive assim, vive com muito mau humor e acaba na sua relação com as pessoas piorando as coisas. Essa é uma estratégia tremenda do diabo para destruir a nossa fé, nos encher de ansiedade. Ansiedade por qualquer assunto. Aqui nós estamos falando de ansiedade com relação ao sustento, mas eu digo com respeito a qualquer assunto. Mas vamos prosseguir. Não andeis ansiosos, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir, comer, beber, vestir. Nós temos outras questões sérias na nossa vida: emprego, casa, mas aqui só fala de comer, beber e vestir. Por isso que Paulo fala: tendo que comer ou que vestir, beleza. Acho que ele seguiu um padrão aqui, né? Ô Paulo, onde que ficou o transporte? Onde que ficou a casa? Acho que ele só considerou esses dois, né? Puxa, talvez seja isso mesmo que a gente precise, né? Ele diz: não é a vida
vida mais do que alimento e o corpo mais do que a veste? Irmãos, o que é mais fácil? Deus te dar vida ou Deus te dar alimento? Pensa, você foi concebido lá no útero da tua mãe, não é isso? Combinou-se ali o elemento masculino com o feminino, um óvulo e um espermatozoide se juntaram, formou-se um pequeno ovo e aquilo começou a se multiplicar, e lá foi formando você. Irmãos, é mais complicado fazer isso ou te dar comida? E você ficou ali 9 meses na barriga da tua mãe, e foi crescendo, e foi formando o coração, e vai, e ultrassom, e agora? É ultrassom, olha o coraçãozinho do bebê. Ah, é homem, ah, é mulher, já sei o sexo, e vai crescendo, e vai desenvolvendo. Irmão, o que é mais fácil? A vida? Formar aquele bebê ou te dar um prato de comida? O que você acha mais trabalhoso? Puxa, irmão, se Deus te deu vida e você está aí existindo, E continua funcionando. e continua funcionando tudo, Também. irmão, te dar um prato de comida é moleza. O corpo é mais do que a veste. Considera o teu corpo, a perfeição do teu corpo. Quem fez isso? Foi Deus. Os olhos enxergam, a boca fala, demais. O ouvido ouve, as pernas andam, o coração bate. E quem está mantendo tudo isso aí, irmãos? É Deus? Botar uma roupinha em cima do corpo é moleza, irmãos. A vida é mais que o alimento. Olha, ele está dando exemplos concretos. Se Deus te deu vida, se Deus mantém o teu corpo vivo, te dá comida e veste, irmãos. É um trabalho tão menor. Se Ele é generoso por maior, não vai ser por menor. Aí ele prossegue dando exemplos. Observai as aves dos céus. E o outro exemplo: considerai como crescem os lírios do campo. 2 exemplos: as aves e as plantas. Observai as aves do céu. Não semeia, não colhe, não ajunta em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, ansiedade reflete baixa autoestima. Você acha que você não vale nada para Deus cuidar de você? Você vale mais ou menos que as aves? Deus cuida das aves? Claro que vai cuidar de você. Você é filho dele. Ele vai cuidar de você. O Senhor Jesus diz: vocês que são maus, sabem cuidar bem dos seus filhos. Ele está dizendo: vocês são pecadores, tão pecadores. Vocês pensam tanto mal, mas na hora de cuidar o filho, vocês cuidam bem. Quanto mais Deus, que não pensa mal, só pensa bem, não vai cuidar de vós. E olha essa última afirmação: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Quem é que, porque está ansioso, muda alguma coisa? Pelo contrário, a ansiedade vai fazendo coisas que só aumentam o problema. E se parar para orar? Muda? Para melhor? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Puxa vida, o Senhor cuida de nós. Cuida das aves, cuida dos lírios do campo. Nós valemos muito mais do que eles. É claro que a comparação é até ridícula. Mas como é ridícula a nossa ansiedade.
ganancioso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aqui entra a questão da fé. E aonde que eu ganho fé, irmãos? Aonde ele que ganha fé? Explica para os irmãos como é que se enche de fé. Hã? E como é que ora? Vai, filho. Irmãos, tem que entrar lá no quarto, meu irmão. Lembrou dele? Da onde vem fé, irmãos? Vai, Gil, tenha fé, poxa. Ô, meu irmão, tenha fé. E o coitado está numa situação terrível. Vai, você não tem fé, Gil? Irmãos, isso é a coisa mais cruel que um cristão pode fazer, tentando ajudar o outro. É muito cruel. Ô, Gil, tem que ter fé, irmão. Fé. Você não consegue ter fé, né, irmão? Vem cá. Vamos orar. Senhor querido. Aí ora com ele, irmãos. Fala, você já sabe orar sozinho lá dentro do teu quarto? Não sabe? Ensina ele. Não fica pedindo para ele ter fé. Ajuda. A fé vem do Espírito Santo. É ali, na hora que eu me encontro com meu Deus, em humildade, o Senhor vem e me enche de fé. Amém. Eu não tenho fé, eu sou incrédulo, eu sou racional, eu sou lógico, sou emburrado. Homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis. Essa palavra aqui, pouca fé, é a mesma palavra que Jesus usou as duas vezes em que ele esteve com os discípulos no barco. Quando ele estava dormindo e acordaram ele desesperado porque o barco estava afundando. No fim ele fala, homens de pequena fé. E a outra vez que o barco estava afundando também, e ele veio caminhando sobre as águas, entrou e tal, homens de pequena fé. E aqui de novo, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Preste atenção, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem são os gentios? São os que não têm fé em Deus. Graças a Deus nós temos fé em Deus, não temos, irmão? Amém. Pequena, né? Carente de crescer, mas temos ou não temos? Nós não somos como os gentios para viverem desesperados, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Irmãos, isso é ajuntar tesouro dos céus. Se concentra nisso, e o resto tenha só uma atitude de responsabilidade, que o irresponsável também não leva a nada, não. Né? Paulo fala nas advertências dele, acho que em Tessalonicenses, quem não trabalha, que não coma. É para vagabundo, não tem prêmio, não. Né? Para quem é irresponsável, também não tem recompensa de Deus. Só seja responsável. Queira trabalhar. Queira pagar as contas direitinho. E Deus vai te abençoar. Irmãos, eu ia passar um vídeo que não vai dar tempo, que fala, é um vídeo do YouTube, fala de estratégias de vendedor de loja para enganar o cliente. Vai inaugurar o Savem Água semana que vem, né? Irmão, não vão cair de patinho lá, né? Vai lá, conhece. O tempo já foi. Mas vocês viram ver que interessante as estratégias. Eu quero ver, vocês não querem ver, não? Eu quero ver. Quer ver? Quer ver? Então tá. Vamos ver, vai. É rapidinho, vai. Deixa eu achar aqui, vai.
tem 3 técnicas diabólicas, isso aqui é bom também. Mas não é isso que eu queria achar aqui. Técnica psicológica para a negociação. Precisava. Eu acho que. Hã? Deixa eu só botar o som. Ah, você vai por aí. Vai na caixinha, a caixinha é boa também. É praticamente impossível escapar dela. Ficou interessado? Observe. Nesse contexto, quer dizer que quando a gente se encontra numa situação que não é familiar, nossa mente sempre vai se agarrar à primeira informação a qual ela é exposta. E todo pensamento e informação que chega depois é interpretado baseado na primeira informação recebida. Para ficar mais claro, observe esse exemplo. Você entra em uma loja. E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma técnica psicológica muito útil para quando você precisar negociar algum produto. Essa técnica é muito poderosa porque, além de ser indetectável, é praticamente impossível escapar dela. Ficou interessado? Observe como ela funciona. A técnica em questão chama-se ancoragem, que nesse contexto quer dizer que quando a gente se encontra numa situação que não é familiar, nossa mente sempre vai se agarrar à primeira informação a qual ela é exposta. E todo pensamento e informação que chega depois é interpretado baseado na primeira informação recebida. Para ficar mais claro, observe esse exemplo. Você entra em uma loja e dá de cara com um casaco que você adora. Quando você vai verificar o preço, descobre que ele custa R$800, o que te deixa um pouco frustrado, porque esse valor está um pouco acima do teu orçamento. Quando o vendedor percebe seu interesse no casaco, ele chega perto de você e diz que aquele item entrou em promoção naquela semana e que ele está com um desconto incrível e está saindo por apenas R$395, o que é um valor condizente com suas possibilidades de compra. Um casaco lindo como aquele, com essa super promoção, é quase impossível você deixar ele ali para outra pessoa levá-lo para casa, não é verdade? Agora imagine essa segunda situação. Você entra na loja e dá de cara com o mesmo casaco, sendo vendido inicialmente por R$395. Nesse caso, não existe mais uma super promoção. É apenas um casaco bonito, com preço médio para casacos daquele tipo. Resultado, você se torna mais resistente e muito menos propenso a comprá-lo, a menos que você realmente precise dele. O que acontece nesse exemplo que eu acabei de citar é que na primeira situação, sua mente está ancorada com os R$800, que quando comparado com os 395, cria uma vontade quase que incontrolável de você levar o casaco. É realmente impressionante. Um outro exemplo de ancoragem muito usado pelos supermercados é o seguinte. Provavelmente você já deve ter visto promoções como essa. Promoção de suco, limite de 12 caixas por cliente. O que acontece nessa situação é o seguinte. Muitas vezes o cliente pensa, eu não preciso de 12 caixas de suco, mas eu tenho que aproveitar essa promoção e levar pelo menos umas 6 caixas para casa. A ideia do supermercado é justamente ancorar sua mente com o número 12, que faz com que o cliente leve muito mais caixas de suco do que ele normalmente levaria se não houvesse o limite de 12.
É muito interessante ver como é fácil manipular a mente das pessoas com uma técnica tão simples. Agora Manipular veja a como mente você pode usá-la no seu dia a dia. Quando for negociar algo, faça sempre primeiro oferta. Porque outra pessoa que estiver negociando contigo vai ficar ancorada com o valor que você oferecer a ela, e não o oposto. Além disso, em vez de colocar um valor redondo, cheio de zeros na sua primeira oferta, coloque um valor mais preciso, mais específico, inclusive com centavos, caso deseje. Mas por que fazer isso? Pesquisadores da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, concluíram que se você oferecer um valor preciso em sua primeira oferta, a pessoa que está negociando contigo vai assumir que você tem um conhecimento superior sobre aquele produto e que aquele valor não foi simplesmente colocado de forma aleatória, o que acaba passando mais confiança com relação ao preço sugerido. Muito legal, né? Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos. Até a próxima. Banda. Tá vendo? E o que parece ser esperto, mordeu a isca. Voltando à questão da ansiedade, para a gente encerrar. Essas coisas geram ansiedades na gente. Porque uma coisinha besta. Nós vivemos num mundo tocado à ansiedade. Senhor querido, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Senhor querido, vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor querido, oh Deus amado, Senhor, nós queremos que o Senhor limpe o nosso coração de todas as artimanhas desse mundo. Senhor, tire o nosso coração de juntarmos riquezas na terra. Ó Senhor querido, queremos procurar saber como te servir melhor, como viver melhor para ti, como encontrarmos melhor a tua presença. Senhor, queremos nos ocupar em conhecer melhor a verdade, porque é a verdade que nos liberta. Queremos ajuntar tesouro no céu. Queremos buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Ó Senhor amado, nos ajude nesse tempo, Senhor, nesse tempo de crise, Senhor. Oh Senhor, a tirarmos experiências, tirarmos proveito da situação, e confiarmos mais em Ti, e aprendermos a viver de maneira mais correta. Senhor, nos ajude a lidarmos bem com o nosso dinheiro. Senhor, nos livre de sermos consumistas. Livra-nos dos olhos concupiscentes. Senhor, nos livre dos apelos desse mundo. Senhor, faça-nos valorizar o dinheiro que o Senhor tem nos dado, para gastá-lo com sabedoria, gastá-lo na tua direção. Ó Senhor amado, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que zela da nossa alma, um Deus que quer nos ver prosperar na fé, está cuidando da nossa vida. Senhor amado, nos dê bons olhos, Senhor. Senhor, nos ajude a juntar tesouros no céu, Senhor. Nos ajude a não andarmos ansiosos por essa vida, Senhor. Oh, mas a nos entregarmos totalmente aos teus cuidados. Senhor querido. Senhor, realiza no nosso viver essa frase tão conhecida dos cristãos. Buscai o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça-nos dessa palavra lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia.